O Hospital de Maternidade foi criado para atender a pobreza de Barbacena, que na época ela era muito desassistida. Por muitas vezes, mães chegaram na porta aqui da fazenda com os filhos morrendo de pneumonia. Mamãe ficava aflitíssima, mas nós tínhamos um tio, ela tinha um cunhado, Oswaldo Fortin, que era médico, ela apelava para tio Oswaldo e tio Oswaldo dava um atendimento, mas muitos casos precisavam de hospital e nós não tínhamos hospital para atender essa gente. Mamãe convocou as senhoras amigas dela para elas fazerem um movimento para fundar um hospital aqui em Barbacena para atendimento à pobreza. Então, elas se reuniram, fizeram diversos eventos, se reuniram, fizeram eventos, e os maridos, então, se associaram ao movimento e tomaram conta. E papai, nessa época, era o prefeito da cidade. E tinha prefeitura, no lugar que hoje é a maternidade, um mercado municipal fechado que nunca funcionou. Então, papai, prefeito, doou o terreno dentro da lei, não é, Alexandre? A doação foi feita para efeito com finalidade específica, está entendendo? Para o hospital, que não poderia ser para qualquer outra coisa. Caso, tem até aí no estatuto, fala, caso não fosse montado o hospital num prazo X, que eu não lembro bem ao certo, eles voltaria para a prefeitura. Mas, felizmente, com a adesão dos maridos todos, eles fizeram um levantamento e conseguiram movimentar o que era o mercado municipal, transformá-lo num hospital. Então, a gente tem uma integração com aquele hospital. Eu digo que ele faz parte da nossa família, porque toda a vida nós lutamos pela sobrevivência do hospital, sem segundas intenções, que meu pai era político, meu irmão era político, mas ali não havia política. Ali eram atendidos todas as pessoas que tinham necessidade sem problema de política. Lá todo mundo era igual, todo mundo era tratado do mesmo jeito, com a mesma atenção. Para ela sobreviver, tinha que ter uma área de pagante para poder sobreviver. E essa área de pagante, você não podia determinar que fosse só maternidade. Tinha que ser policlínica, receber gente de acidente de carro, de tudo quanto fosse doença que cabia o hospital atender. Então, o nome foi dado assim, para não ficar uma coisa restrita à maternidade só. Era o Instituto Maternidade de Assistência à Infância, que era o problema aqui na porta daqui de casa, e Policlínica. A Policlínica era para poder atender outros tipos de doentes, né? E é engraçado que ela é conhecida no estado todo como maternidade. Vai para a maternidade. A partir de um certo momento, os hospitais teriam que ter uma especialização, tá? Cada hospital teria que ter uma especialização para sobreviver. Por causa de direções, eu não sei porque não houve, essa especialidade não existiu. Nós não ficamos específicos para uma área, como o Ibiapaba ou a Santa Casa para o neonatal, essas coisas. Então, isso veio acabar com muita dinheiro que poderia ter entrado, não ter especialidade. Aí então a maternidade começou a sofrer financeiramente por causa disso. O que houve foi que a partir depois do minha tia, que morreu em 2013, que era que gerenciava, que passou para alguns, depois voltou para ela de novo, eu até também, já agora sou até presidente, até por causa do Dr. Celso, continuei. Aí o que houve? A gente não tinha mais
financeiramente condições de manter a maternidade, apesar da doação, essas coisas todas. E por circunstâncias, o doutor Celso, o pessoal, resolveu assumir a policlínica. Na época foi uma luta, rapaz. Eu fui atrás de muita gente, pedi várias pessoas. Eu tinha um projeto pronto, tudo prontinho, as pessoas não queriam, não vou pôr meu nome não, depois dá errado, eu vou sair queimado nessa história, né? Então ninguém quis. Então os profissionais já credenciados, né, com formação acadêmica para a direção do hospital, ninguém quis assumir. Inicialmente eu comecei a luta praticamente sozinho, né? Então, porque já havia demitido os funcionários. No projeto que nós fizemos de reestruturação em 2012, em setembro de 2012, a gente já pensava nele e focalizar ele ser 100% SUS. Então que ele trabalhasse de forma a só atender gratuitamente a população, em 100%. E ali, com aquela confusão que houve com a gestão que assumiu em 2013, isso foi um desastre, porque eles romperam o contrato com o SUS e ele ficou 100% sem recurso nenhum, sem condição de manutenção. Então aí ele teve que fechar as portas, paralisou sua atividade praticamente, né? Ela funcionava só com serviço de fisioterapia, que era o Gustavo, fisioterapeuta, que ficou comigo lá para não deixar as portas realmente fechar. Então continuava executando serviço de fisioterapia, sem ter nenhuma receita financeira com isso, mas para poder manter. E naquele momento o que eu fiz? Eu tive que fazer um dossiê, uma prestação de contas, e fui procurar então as instituições, a sociedade civil. Então eu fui nas igrejas, conversei com todos os padres, com os pastores, com a maçonaria, fiz prestação na maçonaria. Então isso foi muito difícil. E aí quando a gente retoma em 2013, depois de todas as negociações, aí eu já mudei o foco. Eu falei assim, olha, eu já não posso mais trabalhar com a perspectiva de ser 100% SUS, porque a gente fica 100% na mão da gestão política da cidade. Então dali de janeiro até setembro de 2013 é que foi uma luta incessante, porque tinha que provar toda hora, todo momento que as contas estavam corretas, que não tinha nenhum desvio de recurso, que não tinha irregularidade, que o problema era só de gestão, né, de organização. Eu sempre fui, no processo todo, eu fui muito transparente com todos os funcionários, todos os trabalhadores. Sempre disse para eles, olha, a situação é essa, né, a dificuldade que estava vivenciando, que a gente precisava unir forças se a gente quisesse fazer realmente a coisa funcionar, dar certo. E aí foi surgindo a ideia dos próprios funcionários, de gente criar um movimento social no sentido de sensibilizar a população. Quem sabe a população não poderia abraçar o hospital e com isso a gente conseguia até recursos para poder manter ele funcionando. Então surgiu primeiramente essa ideia. E pelo movimento social, então, aí eu falo o poder do Facebook, né, que eu mal conhecia na época. Fizemos um abraço, né, para ajudar a levantar o hospital outra vez. Fizemos uns abaixo-assinados, saímos pelas ruas colhendo assinatura, campanhas, até ele voltar como é que eu falo mesmo? Até ele voltar a funcionar novamente. Foi muito emocionante o abraço. Nós todos os funcionários reuniram em volta do hospital, de mãos dadas, né? Aí foi uma parte muito emocionante. E de repente foi uma surpresa grande, que não foi só os funcionários, né? Foi muita gente da cidade que apareceu lá de uma forma assim fantástica e foi mais, porque a gente tinha marcado o abraço às 5 horas da tarde, então falei, vamos fazer isso às 5 horas da tarde. E a gente tenta fazer um círculo e tudo, né? E aí os padres também se mobilizaram, foi uma coisa assim fantástica, no sentido que apareceu muita gente. E não foi só isso, quando deu aquelas 5 horas que nós fizemos o abraço no hospital, a cidade buzinou. Então aquilo arrepia até hoje, porque a gente estava lá, a gente escutava a buzina de todos os pontos, né? As pessoas buzinando. Então foi uma coisa muito emocionante, muito bonita. Eu vou te contar, para mim é uma vitória que não tem nem expressão, porque papai nos educou aqui em casa, botando Barbacena na cidade
como nossa irmã mais velha. Então, a paixão que a gente tem por Barbacena, que todos nós temos e que essa geração também já está com a mesma razão, é o melhor para Barbacena. Tudo que for bom para Barbacena é gratificante para nós. Foi feito, depois desse 2013 que eles assumiram, foi feito uma gestão, eles assumiram, a família largou-se, o conselho largou o conselho, passou tudo para o pessoal de confiança dele. A minha relação com a Dona Maria, relação com a Izar, a falecida Izar, foram muito positivas na época. Elas sempre muito bem intencionadas com a instituição, elas sempre procuraram fazer com que aquilo ali continuasse existindo, né? Existe ali uma coisa de família forte, que é o pai dela que instituiu o hospital, né? Então, quando elas estavam naquela dificuldade, o interesse delas era fazer com que a instituição não acabasse. Então, quando eu levei a proposta, após a auditoria que nós fizemos, levei as possibilidades que tinha para poder recuperar a instituição, elas aceitaram de muito bom grado, foi uma coisa fantástica, né? Então, uma relação muito positiva, muito boa. Mas essa passagem foi muito clara. Foi dito isto, que se passava a maternidade para eles com uma condição, dela não perder a razão para que ela foi criada. Atendimento à pobreza de Barbacena. E eles têm sido maravilhosos. Não estão faltando com esse compromisso em absoluto, são ótimos. Eu jamais poderia ter feito isso sozinho, né? Então eu sabia que administrativamente eu poderia doar a minha parte, meu conhecimento em alguma coisa. Mas sem o corpo clínico é impossível. Então eu precisava resgatar a confiança com o corpo clínico. E antes mesmo de tomar os primeiros passos, eu consultei o Dr. Celso, na época, que trabalhava também na secretaria. Eu falei com ele: Celso, se eu tiver que assumir o hospital, você vai comigo se precisar, porque eu vou precisar de um médico que possa tomar isso, né? E o Celso, em seguinte, também convida o Tarcísio. Então, o Tarcísio de Oliveira, que os dois ainda estão no hospital até hoje, e eles toparam, então, à frente. Falaram assim: se você resgatar e conseguir, nós vamos sim, vamos assumir, né, e buscar o máximo de profissionais possíveis para a gente fazer a coisa dar certo e funcionar. Então, sem a presença e sem a participação deles, também não daria certo. Não daria certo. Assim, eu fico surpreso, sabe? Porque eu peguei inicialmente, trabalhei um tempo na instituição de forma gratuita mesmo, foi doação no início. Em março de 2015 eu saio então do hospital e vou para o estado. Mas fui assim, coração na mão, preocupado, falei assim: o que vai ser agora, né? Que eu tenho que continuar, pelo menos participando em reunião e ajudá-los naquilo que for preciso para que a coisa continue. Mas graças a Deus, acho que eles estão cumprindo bem o papel e a coisa vem evoluindo muito. Eu falo que na última reunião que eu pude participar com eles, de uma prestação de conta que foi feita, o hospital ele amplia seu orçamento em mais de 800%. Então hoje ele tem um orçamento de 800% a mais daquilo que era o início, né? Então isso já mostra como tem sido positivo e gratificante a gente ver isso, né? Cada vez melhor. E por ser a saúde um bicho de 7 cabeças para você manter um hospital 75 anos, com a finalidade, princípio de atender pobre e essas coisas, necessitado, é uma coisa muito difícil. Quantas notícias nós já vimos de hospitais que foram fechados por causa de falta de reverbo ou qualquer coisa. E a gente, aos trancos e barrancos, como se diz, a gente conseguiu levar. E hoje melhorou, está melhorando, está atendendo o que era o princípio principal da fundação, que é atender a razão principal não está faltando. Eu tenho que parabenizar esses rapazes, porque eles me dão uma liberdade, eu tenho acesso à maternidade o dia que eu quero, a hora que eu quero, e eu tenho pressão alta,
Eu vou lá uma vez por semana, sou atendida, muito bem atendida, tiram minha pressão. E eu vejo, nas minhas, sem intenção, eu vejo a maravilha do que eles estão fazendo. Eu tenho que parabenizá-los muito. E ver a maternidade fazer 75 anos, com essas dificuldades todas que a gente já passou, é uma vitória maravilhosa.